Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 10, do versículo 34. Perdão, aqui está errado. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 7. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes o poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, a palavra do Senhor hoje vem trazer para nós um direcionamento maravilhoso. Deus nos chama a uma missão. Qual é essa missão? Qual é a missão que Deus te convidou, que Deus te chamou? Ele que capacita seus escolhidos. Foi a frase que Deus colocou hoje para nós, através do meu coração, através dos ensinamentos aqui hoje dos irmãos da igreja, dos nossos irmãos carmelitas e todos os irmãos. Então, qual é a missão que Deus me chamou? Eu comecei a refletir sobre isso. Hoje no Café com Jesus, como que Deus é maravilhoso, irmãos. Eu quero que vocês saibam que eu não faço assim, organizado, por exemplo, o índice lá do catecismo com o Evangelho do dia. Mas hoje, essa palavra vem completar o que nós acabamos de falar no Café com Jesus. Falei, nossa, é maravilhoso. Olha, que no livro de ensino, para você ter uma ideia hoje que fala desse Evangelho, ele vai dizer assim, que os discípulos... a palavra discípulo, o termo grego, apóstolo, significa aquele que é enviado. Então eles foram enviados. Não deveis ir no território dos pagãos. Aqui que vai dizer com o nosso Café com Jesus. Isso reflete a ordem e o direcionamento da história da salvação. É o que Deus prometeu para Abraão, a sua descendência. Então Israel tinha se corrompido, lembra que nós tínhamos comentado? E aqui então ele está enviando os seus apóstolos primeiro para pregar para o povo de Israel. Por isso que ele fala primeiro vai adiante da casa do povo de Deus, da casa de Israel. Não que ele seria o único povo que receberia o Evangelho, mas era primeiro para ir ali para se cumprir o que Deus prometeu. Irmão, Deus promete, Ele cumpre. O que Deus fala, Ele cumpre na nossa vida. Então se Ele pedir para nós oração, se Ele pedir para nós se dedicar a Ele, que nós seremos salvos, que nós teremos a graça, não se preocupe com isso. Após a ressurreição de Jesus, os apóstolos então foram mandados também aos gentios. Esse aqui é um ensinamento do livro, a única parte que eu grifei para a gente ir mais rápido. Mas no diário bíblico vai dizer assim, para nossa reflexão, Jesus não escolhe pessoas dogmáticas, levitas ou futuros oficiais religiosos, ou mesmo pessoas reconhecidas por sua prática religiosa. Não tem o critério de reunir pessoas superiores a outras, super-heróis, que de suas alturas descem ao encontro dos mortais. Papa Francisco, dizer Papa Francisco. Ele não chama as pessoas para imitá-lo friamente, repetindo o que ele faz, ou dizendo o que ele diz. Ele escolhe pessoas para viver como ele. Olha só, irmãos. Para serem capazes de se importar com os outros, com seus sofrimentos. Por isso que o nosso Senhor chama nós, todos nós. Sabe aquele cara que já foi viciado? Sabe aquela mulher que já passou por uma fase difícil da vida da prostituição, do adultério? Não que necessariamente isso seja uma forma de você, não, agora eu vou me prostituir, agora não. É que ele quer dizer para todos nós temos a chance. Como tem aquelas pessoas que não ouviram a palavra e morreram nessa situação. E
a situação nós sabemos. Deus não quer isso para nós, porque é o destino de todos que vão para o inferno. Infelizmente, aqueles que não ouvem a voz de Deus, aquele que não se deixa ser resgatado, ele convive com o sofrimento até o fim da sua vida. Querido irmão, como é bom você estar para o lado de cá. Como é bom você estar caminhando com o Senhor. Às vezes aparenta assim dizer, nossa, é difícil. Não é difícil. O difícil é você conviver com o mal e você achar que nada tem solução, você achar que as pessoas não têm solução, é uma pessoa que já foi. Não, Deus convoca para todos, é um chamado a todos. Ele diz que todos nós ouviremos. E essas pessoas é viver com Ele, para serem capazes de se impor com os outros, com seu sofrimento. E aquela pessoa que sofreu, ela se importa com o sofrimento do irmão. Feridas, capaz de se aproximar do que há de mais pobre e vulnerável ao seu redor, de desconverter-se daquilo que conhecem de sua religião para se converter ao chamado e se tornarem irmãos. Então aquela pessoa que é muito assim, orgulhosa, é difícil você falar com ela, ela entender. Assim eram os fariseus. Eles não queriam acolher a verdade, o evangelho, o anúncio do reino de Deus, a plenitude, que é o amor, olhar com carinho para o irmão, não conviver com o pecado, mas conviver com o irmão. E é esse o chamado que nós temos, a convivência com Deus, a convivência com o próximo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e teu próximo como a ti mesmo. E agora detalhe, irmão, nesse evangelho o Senhor nos capacita. Ele chama esses homens. Olha para a vida de Pedro, olha para a vida de Mateus, vai olhando para a vida desses irmãos. E por que ele não escolheu lá os fariseus, aqueles doutores da lei, estudado? Porque é um coração que não se abre para a graça. É um coração que não quer correção. É um coração que se acha superior até a Deus. Você vê muitas pessoas assim, se achando superior a Deus, mas às vezes ele quebra, né, essa superioridade para que as pessoas, como você vê Nicodemos, você vê quantos ali, aquele próprio homem que estava ali ao pé da cruz, o soldado. Mas Deus nos dá a graça, a oportunidade, o povo escolhido. Imagina nós, né, irmãos, que somos dessa descendência de Deus, é um povo amado de Deus. Todos nós somos povo amados de Deus. Ele não ama todos nós por igual. Ele quer que eu e você aprenda a convivência com Ele. Ele quer que eu e você sejam escolhidos. E o chamado, Deus nos chama assim. Como Ele chamou eu e você a ser pai, mãe de família, a ser aquele homem fiel e justo dentro da sua casa. Então, qual que é o chamado que Deus colocou para você hoje? Qual que é o teu chamado hoje? Sabe, irmãos, o que eu percebi? Esses dias eu estava na pregação, esses dias eu estava lá, e Deus me recuou hoje e falou, Júnior, você vai ficar na tua casa com a tua família mais, que ali está precisando. Então Deus nos chama todos os dias, irmãos. É cada dia, cada momento. A convivência, no teu trabalho, é um chamado a ser um religioso, a ser um homem, uma mulher cristã, justa e verdadeira. A pior tristeza é você ouvir a pessoa dizer assim, eu sou católico, mas a pessoa não vive o catolicismo. O que é o catolicismo? Todos nós somos chamados a ser santos. Todos nós. E essa santidade é individual, é no dia a dia. Mas ao mesmo tempo, nós transmitimos ao grupo aquele que o Senhor nos colocou ao nosso redor. Então, olhando, qual que é a tua missão hoje que Deus te deu? Qual é a missão? Qual é a minha missão? Feche teus olhos agora. Onde você está convivendo? Como que está a tua vida religiosa? Lembrando, se eu estou com Deus, eu tenho que ter uma vida religiosa. Eu tenho que estar em oração, eu tenho que estar vendo o Evangelho, tenho que estar ouvindo, de uma forma simples, mas do meu jeito, mais com obediência a Deus, a ouvir a palavra dEle todos os dias na minha vida e colocar em prática na minha vida, não faltando aquilo que Deus exige do simples para nós. A missa aos domingos, a confissão, diante do pecado, viver na graça, para que eu e você seja capacitado. De que forma? Ele vai dar aqui para nós autoridade, irmãos. Jesus enviou os 12, ele capacita esses homens. Ele capacita a todos. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes o poder para expulsar os espíritos maus e para curar todo tipo de doença e enfermidade. Então, para que eu e você possa expulsar o espírito mau e todos os tipos de doença e enfermidades, na minha missão hoje, a minha missão que eu coloquei é de ser pai, e eu tenho que cumprir com esse chamado. De que forma eu coloquei aqui? Eu pensei, eu silenciei, eu coloquei anunciando o reino de Deus dentro da minha casa, que é o que ele pediu ali. De que forma? Eu preciso melhorar mais a minha convivência com Deus dentro da minha casa. Por exemplo, o meu ver, o meu falar e o meu ouvir. Lógico, não sendo aquele pai, aquela mãe radical que você vai querer que tudo faça do teu jeito e você coloca a goela abaixo.
A experimentar Deus dentro da sua família é você respeitar o momento da pessoa, é você respeitar o teu momento, é você não deixar também de você se acomodar no teu canto a ninguém quer, não. É assim, eu tô com Deus, eu sou exemplo, vou dar exemplo de amor, vou dar exemplo de compreensão, vou fazer o convite, vou ser exemplo de ir na Santa Missa, vou ser exemplo de confessar, vou ser exemplo do que eu estou assistindo, eu vou ser exemplo do que eu estou fazendo, que eu estou lendo. Lê um livro, irmão, lê, faz as leituras diárias, isso as pessoas estão vendo. E é tua responsabilidade com Deus e ver também o teu respeito. Um respeito não humano, mas um respeito divino. E colocando o quê? O momento da pessoa, ao tempo dela. E isso é muito importante. De que forma? Sábia. Pede para Deus. Eu rezei, falei, Deus me dê os direcionamentos meu para o meu coração, que eu devo mudar. E Deus está me mudando. Coloca a mão no teu coração agora. Diante de qual é a tua missão hoje? Talvez você foi chamado para ir para um acampamento, talvez você foi chamado para servir dentro da igreja, Deus te chamou para você ir lá e viver esse momento lá na pastoral. Talvez esse foi hoje o teu chamado. Talvez Deus te chamou para ser esse pai, essa mãe. Talvez é o teu momento de você ter uma autoridade ali no trabalho. Deus te chamou para você trabalhar e ser um pai com compromisso, né? Dizer para o seu filho, eu te amo, filho, através do teu trabalho. Eu te amo, minha esposa, através do teu trabalho. E Deus te dá essa vontade de trabalhar. Te dá um ânimo. Talvez você esteja desanimado. Eu vi hoje. Talvez pai, mãe, você esteja desanimado e isso não te traz mais ânimo, mas talvez é um chamado de você, talvez não, irmão. Se Deus te colocou ali e você é um homem que está rezando, você é uma mulher que está pedindo a Deus, acalme o teu coração. Isso que Deus me coloca agora. Simplesmente viva o teu momento, o teu chamado hoje. Amanhã pode ser o teu chamado lá no servir dentro da igreja. Depois pode ser o teu chamado, como disse o Senhor, viva cada dia o seu momento. Porque o passado já foi. O futuro pertence a Deus. Então viva o hoje com amor e com compromisso. Que Deus abençoe sua casa, sua família e viva essa graça no seu coração. Qual é o seu chamado hoje? Ele chama, como que é? Qual é o seu chamado hoje? E Ele é um Deus que capacita os seus escolhidos. Você viu aquela frase? Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os seus escolhidos? Coloquei assim, porque Deus escolhe todos nós, né? Ele chama cada um para nós. Mas Deus capacita quem Ele escolheu. Então não tenha medo de você encarar o mundo hoje, não tenha medo de encarar o teu chamado, não tenha medo de ir aonde que Deus te chamar hoje. Mas saiba, um chamado divino vai aquecer teu coração. E você não vai ter medo, você vai se colocar ali. Eu estou aqui, Senhor. No começo do meu mover, depois que eu tive assim, a vontade de mudança, onde que me chamava, assim, eu estava indo, né, desesperado, é o que eu mais queria. Mas hoje, assim, com mais discernimento, um pouquinho, né, mais se colocando diante de Deus como Ele quer para mim, voltando assim o meu ego para sair daquela situação, né, que eu preciso olhar para dentro de mim e me cuidar também, eu vejo a importância de você ser essa pessoa que se dedica com um coração simples do teu querer. E quantas pessoas, quantos irmãos vendo assim, indo hoje servir no acampamento, vai do seu jeitinho, jeito que ele tá, isso, irmão, é um coração puro, sabe? É um coração que vai com a sua simplicidade. Que Deus abençoe a todos esses irmãos, que Deus ilumine a tua vida, que Deus ilumine o teu querer diante de Deus. E que Deus capacite, querido irmão, a tua família, você que está ouvindo agora, para ser esse homem, essa mulher de Deus, ser esse filho, ser esse primo, ser essa mãe, ser esse pai, ser esse avô, ser essa avó, um homem ou mulher de Deus. Que Deus nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, perdão se meu celular aqui estiver um pouquinho mais defeituoso aqui no Face, aqui que está meio complicado, mas nós vamos se arrumando aí. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço.